Salve, salve, povo de Deus, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos nós mais uma vez aqui dando sequência a essa nossa série chamada Eleição. E este tema que estamos abordando nestes dias, que fomos chamados a sermos santos. Tratamos já de que Deus é santo, o lugar onde Deus está é santo, tudo o que vem de Deus e se dedica a Ele é santo, o Espírito de Deus que chega às pessoas é santo, e hoje estaremos abordando este subtítulo: Como fomos escolhidos e santificados. Então convido você a ficar até o final neste vídeo e vamos ao tema. Muito bem, queridos, seguimos. Nos vídeos anteriores já estivemos abordando, essa série chamada Eleição, e este tema qual nós estamos tratando já há alguns vídeos, escolhidos para sermos santos. Já vimos nos vídeos anteriores que ser santo significa ser separado para Deus, ser dominado por Deus, ser possuído por Deus, ser saturado de Deus, ou seja, ser completo, cheio de Deus e ser um com Ele. E hoje queremos abordar este subtítulo que seria Como fomos escolhidos e santificados. A primeira forma de poder responder esta pergunta é olhando para o sangue de Cristo que nos foi dado. Então, o primeiro tópico que nós podemos aqui estar abordando é que fomos escolhidos e santificados pelo sangue redentor de Cristo. Ou seja, este sangue, ele nos separou para Deus. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 14, na nova versão transformadora, fala assim: imaginem como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois, pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito, aleluia. E infelizmente nós não vemos este sangue de Cristo em muitos cristãos hoje, infelizmente isso, meu irmão. Esta marca, este sinal, parece não nos acompanhar, por conta da vida que ainda continuam levando. Esse sinal é a manifestação da vida de Cristo em nós. Então o sinal do sangue redentor é o sinal da separação, onde eu e você fomos separados. E precisamos ter consciência disso para que não saiamos fazendo as coisas de qualquer forma ou do nosso jeito. Nós fomos de fato separados. Este é um sinal, o sinal do sangue de Cristo está em nós, e isso precisa ser manifestado. Então, se nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo, meu irmão, nós deveríamos levar este sinal da separação onde quer que nós fôssemos. Nós precisamos levar este sinal da separação nas nossas atitudes, na nossa forma de se portar, na nossa forma de falar. Vimos nos vídeos anteriores que ser santo não somente significa ser santificado ou separado para Deus, mas também ser diferente e distinto de todo o comum. Aqui aponta para este sinal, irmãos. Nós fomos separados. Ser santo é ser separado, mas de tudo o que é comum, distinto de tudo o que é comum. Ou seja, aqui entra o selo da parte do Senhor em nós. Então esse sinal que mostra que somos diferentes, meu irmão, ele precisa nos acompanhar em tudo aquilo que fazemos. Toda a nossa vida precisa apresentar este sinal. Como fomos escolhidos e santificados? O segundo tópico que podemos estar vendo é através do Espírito Santo, aleluia, que também fomos separados para Deus pelo Espírito Santo de Deus. Então, lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, diz assim: foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Olha que tremendo isso. Também em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, também na nova versão transformadora, diz assim: Deus, o Pai,
os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Aqui nós já vemos, meu irmão, um desses sinais que precisamos carregar e precisamos manifestar, que é a obediência. Em Romanos capítulo 15, versículo 16, o apóstolo Paulo nos fala assim: de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Aleluia! Assim fomos santificados. Como fomos escolhidos e santificados? Também, além de Cristo Jesus, também somos santificados pelo Espírito Santo. Somos santificados e nos tornamos ministros de Cristo, sacerdotes para a proclamação do Evangelho de Deus e uma oferta aceitável a Deus. Glória a Deus. Como fomos escolhidos e santificados? Então, o terceiro tópico aqui é antes da justificação. E quando se trata de antes da justificação, apontamos para a santificação como algo posicional, ou seja, uma posição a qual eu e você estamos fundamentados. Esta posição é Cristo, aleluia. Posicional porque é uma realidade. E estamos posicionados nesta jurisdição, aleluia, uma posição daqueles que agora estão em Cristo Jesus. E isso nós não podemos desprezar. Nós temos esta posição e esta posição nos obriga, nos posiciona a manifestarmos os sinais, né, de que realmente temos uma vida em Cristo. Então qual é a nossa posição? A de sermos santos e separados, irmãos. Somos separados por Deus e para Deus. A santificação acontece antes da justificação. Antes de sermos justificados, somos santificados por meio do sangue de Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos fala em Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aleluia! Também ele nos fala em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Já vimos isso anteriormente. Também, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. O apóstolo Paulo nos fala assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aleluia! Glórias a Deus por isso. Como fomos escolhidos e santificados? O quarto tópico que podemos abordar aqui, depois da justificação. Agora chegamos à santificação do nosso caráter, a qual vem depois da justificação. Veja que nós fomos santificados, depois justificados e voltamos nesta posição da santificação. Agora uma santificação do nosso caráter. Em Romanos capítulo 6, versículo 19 até o versículo 22, vamos ler. O apóstolo Paulo fala assim: falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, presta atenção nisso, estavam livres da justiça, ou seja, não tem como manifestar isso, né? Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte, ou seja, estavam nessa jurisdição, né, do pecado.
Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem, presta atenção, leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Ou seja, esta santificação agora que possuímos depois da justificação é uma santificação que só tende a crescer, porque nós estamos mudando este caráter. Nós saímos de uma jurisdição do pecado, irmãos, e agora estamos posicionados em vida. Esta é uma santificação que não só está ligada à nossa posição, porque estamos em Cristo, mas também a nossa forma de ser, irmãos. Não basta dizer sou crente e continuar tendo uma vida ou levando uma vida de alguém que ainda continua escravo do pecado. Não basta dizer agora virei evangélico, sou de uma igreja evangélica e ainda continuo com as mesmas práticas que eu vivia antes de conhecer a Cristo. Então, precisamos entender a nossa posição, né? Nós somos santos porque ao recebermos Cristo como Senhor, fomos separados do nosso antigo modo de viver, a nossa velha prática de pecar. Morreu por cada um de nós, derramou seu sangue precioso por cada um de nós. Isso nos garante esta posição, a posição de estarmos em Cristo, no processo de santificação, justificação e santificação do nosso caráter. Ou seja, sigamos crescendo, desenvolvendo e amadurecendo. É disso que se trata. Voltamos mais uma vez a afirmar que tudo isso, meu irmão, só é possível uma vez que nós estamos no corporativo. Tudo isso só é possível uma vez que nós estamos no corpo de Cristo. Porque tudo aquilo que precisamos manifestar em nossa vida, tudo aquilo que precisamos manifestar da vida de Deus em nós para outros, isso acontece dentro do corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, o apóstolo Paulo também nos fala: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Aleluia! Queridos, hoje ficamos por aqui. Que possamos entender a nossa posição em Cristo, a nossa santificação é um processo de Deus em nós, né? Que possamos tomar posse da justificação, fomos justificados por Cristo, pelo seu sangue, pelo Espírito Santo, e aqui, meu irmão, nos posicionamos para manifestar a vida de Cristo. Que nós não levemos isso de qualquer forma, não sejamos negligentes, né, ao dizer somos santos, sejamos negligentes ao dizer somos separados, somos cristãos e continuamos seguindo, vivendo da vida que levávamos antes. Eu e você fomos separados, temos o selo da parte do Senhor, estamos posicionados em Cristo agora. O que precisamos agora é manifestar esse sinal da vida e da justificação, do sangue, da separação de Deus para as nossas vidas e continuar manifestando a vida de Cristo para que outros assim também possam seguir sendo transformados pela palavra da verdade. Tá bom? Um forte abraço a você e nos vemos no próximo vídeo.